Campeonato Brasileiro de 1992. E sabia que ele tem relação com a partida de hoje? É porque é um jogador histórico que ajudou o Flamengo a conquistar esta taça, inclusive fez gol num dos jogos da final, foi também o fundador do Cuiabá. Luiz Carlos Toffoli, o gaúcho. Ele marcou na decisão daquele brasileiro contra o Botafogo. Foi campeão carioca pelo Flamengo em 91, o artilheiro dos gols de cabeça e de comemorações irreverentes. Gaúcho fundou o Cuiabá em 2001, mas morreu em 2016, aos 52 anos, vítima de um câncer de próstata. Não conseguiu ver o maior feito do clube do Mato Grosso, chegar à elite do futebol brasileiro. Ele tinha o maior orgulho, de ter fundado, de ter formado o Cuiabá, que ele dizia que era um sonho dele de criança, de ter o seu próprio clube, E acho que hoje eu estaria realmente muito orgulhoso de todo o trabalho que ele fez, que ele plantou lá atrás, que fez o Cuiabá chegar até a Série A. É muito legal. Primeira encontro, confronto entre as duas equipes, nesse Campeonato Brasileiro. Sobre a equipe, o Diego Alves deve ser poupado, o Gabriel Batista, o favorito para assumir a meta do Flamengo, e tem também o Rodrigo Caio, que retorna a essa equipe. Lofredo, dá para dizer que é obrigação do Flamengo vencer hoje o Cuiabá? Não acho que seja obrigação, porque sempre você tem um adversário ali se empenhando, principalmente quando se trata de enfrentar o Flamengo. Mas assim, a superioridade, o favoritismo é muito claro. Lembrando um pouco da história do Gaúcho, tá? O Gaúcho se consagrou ali no Flamengo como campeão, mas num outro jogo do Flamengo, mas ele defendendo o Palmeiras, ele foi goleiro também. E defendeu pênaltis. A decisão, o Campeonato Brasileiro de 88 previa que todo jogo empatado fosse para os pênaltis, para a disputa de um ponto extra. Naquela época eram disputados 2 pontos por partida, e aí o terceiro, o ponto extra do empate era decidido nos pênaltis, quando tinha um empate. E o Gaúcho foi pro gol, já tinha ido pro gol, porque o Zete tinha se machucado, o Zete era goleiro do Palmeiras, e defendeu 2 pênaltis naquele jogo. Foi muito marcante na carreira dele, ele que está ligado à história dos 2 clubes, Flamengo como jogador, como atleta campeão, e o Cuiabá como fundador. 2 notícias para fechar, Lê. O Rodrigo Muniz, que o Atlético de Madrid formalizou a proposta e a oferta já está na mesa da diretoria do Flamengo. Os valores ainda não foram informados, mas é algo próximo do que o Genk já tinha oferecido, 5 milhões de euros por 80% dos direitos do jogador. E também o STJD, que concedeu uma liminar ao Flamengo, dando ao clube o direito de escalar o Pedro durante as Olimpíadas. Uma boa notícia também para o Flamengo. Para o Flamengo, acho que as 2 notícias são boas, Pensando no Pedro, o clube acha importante tê-lo na sequência do campeonato, o clube foi atrás dessa condição. Não sei se é bom para o Pedro, não sei se o Pedro está feliz, mas o clube é soberano. Acho que o Pedro gostaria de jogar os Jogos Olímpicos, é uma experiência bacana, defender o país, acho que pensando até em carreira internacional, crescimento, acho que seria bacana. Mas o clube é soberano, o clube tem... O Pedro é funcionário do clube, O clube tem esse poder de decisão. Sobre o Muniz, acho que ele conseguiu fazer boas apresentações, chamou a atenção de muita gente, o Atlético de Madrid estava de olho, fez a proposta, acho que é super interessante, ele teria pouca oportunidade de jogar novamente no Flamengo na sequência da temporada, e abre espaço para uma carreira que pode ser muito boa. Eu acho que é importante para o jogador, acho que é importante para o clube também conseguir um pouco de dinheiro nesse momento, 5 milhões você falou, acho que ninguém está querendo rasgar dinheiro, acho que é importante para os 2 lados, tanto para o jogador quanto para o clube. Pois é, mais de 20 milhões de reais. É muito dinheiro, Ale. Um beijo, até amanhã. Ou amanhã não vou estar. Você vai sentir frio aí só com o Lofredo. Amanhã é o André Hernan. Vai nos abandonar, amanhã tudo bem. Estarão com o monstro André Hernan. Fechado. Bom descanso, bom frio então. Você. Valeu, Ale. Bom frio para vocês. Bom frio para vocês. Tchau. Valeu. Isso. Legal, amigos do Sport Center. Tem rodada do Brasileiro neste meio de semana. Flamengo joga fora de casa nesta quinta-feira contra o Cuiabá, mas tem também um mercado que ferve com a possibilidade de contratações para reforçar a equipe que perdeu o Gerson para o Olympique de Marseille. Neste meio de semana surgiu a possibilidade de o clube ir atrás de Renato Augusto. Atualmente está na China, no Beijing Guoan, e aí tem uma possibilidade dele retornar ao futebol brasileiro. Seu contrato termina no fim deste ano com o clube chinês, ele já tem salários atrasados, negocia a possibilidade de voltar ao Brasil
E aí essa questão aí é que o Flamengo aguarda para saber quando vai de fato surgir a possibilidade de negociar com o jogador e aí ter esse retorno, quem sabe, do Renato Augusto ali no meio de campo, notícia dada pelo site ge.com. Em relação a Thiago Mendes, outra possibilidade também de reforço ali para esse setor que o Gerson deixou aberto, o Flamengo teve a oferta de um empresário ali que ofertou a possibilidade de contar com Thiago Mendes, mas é um jogador que tem mais 2 anos de contrato com o Lyon, não seria barato. O Flamengo estuda as possibilidades aí de contar com o jogador, que tem até o desejo de voltar para o Brasil, já tem 29 anos, mas custaria bastante para os cofres rubro-negros. O Flamengo estuda ainda essa possibilidade, qual seria o tamanho da necessidade do clube para, de fato, contratar o Thiago Mendes. Sobre Kennedy, o Flamengo também conversa com o Chelsea sobre a possibilidade de trazer o jogador. Inicialmente gostaria de um empréstimo com a possibilidade de compra futuramente desse atleta atacante de 25 anos, revelado pelo Fluminense. Então são essas as negociações, as possibilidades que o Flamengo vê futuramente aí para reforçar o elenco do técnico Rogério Ceni. É isso aí, valeu Pedro, muito obrigado. Que coisa, né? Que mercado agitado para o Flamengo, jogadores que podem chegar, jogadores que podem sair. O Atlético de Madrid formalizou uma proposta para o Rodrigo Muniz, que tá na mira também de outras 3 equipes, um jogador que nem titular mas vem muito potencial no Muniz. Ô Facincani, mas eu queria te falar do Renato Augusto, 33 anos, o Benjin Guan não está sinalizando uma renovação de contrato, seria aquele reforço para chegar, camisa titular, talvez ali para suprir a ausência do Gerson? Bom, Edu, bola por bola, tecnicamente falando, é fantástico. Eu sou muito fã do futebol do Renato Augusto, a leitura de jogo que ele tem. Ele é um segundo, terceiro homem de meio campo com muita capacidade. Bom, no Corinthians ficou marcado como um dos melhores jogadores daquele time de 2015, se não o melhor campeão brasileiro e que jogou o fino da bola nas mãos do Tite, né? Inclusive até com muito mérito convocado à seleção brasileira. Muita gente contestava, mas sempre enxerguei o Renato Augusto como um jogador muito acima da média. Vai depender de como que ele volta no futebol chinês. Se o Renato Augusto voltar fisicamente num bom nível e que o ritmo de jogo em que talvez ele tenha perdido nesse momento recente, o Campeonato Chinês está voltando em partes, né? Tem 4 rodadas disputadas, o Beijing ontem fez apenas 4 jogos, aliás, nesse meio de semana, ontem particularmente falando, eu fiz o jogo no Beijing Guan pela Liga dos Campeões da Ásia, só que o Beijing Guan jogou com o time sub-18, sub-19, porque eles não conseguiram visto para jogar na bolha em Tashkent, onde está sendo disputada a fase de grupos, e o Beijing Guan acabou não disputando a partida com força máxima. Ele foi simplesmente atropelado pelo Kawasaki Frontale, ele levou um 7-0 e foi pouco até, por causa que, evidentemente, os meninos não estavam preparados para isso. Então, vai depender muito dessa falta de ritmo que esse ano tem proposto ao time do Beijing Guan. Como que ele voltaria ao Brasil? Bola por bola, se voltar numa condição legal, ficar 2, 3 semanas em adaptação e conseguir entrar no nível de jogo bacana, aceitável, o Renato Augusto é o cara para substituir o Gerson, pela função que faz, pela qualidade de passe que ele tem, é um cara de ótima infiltração, finaliza bem gol, acho um reforço que seria fantástico se o Flamengo conseguir, mas é aquilo, pés no chão devido à parte física de como que ele pode voltar. E aí, Hoffman, que tal o Renato Augusto no Flamengo? Plenamente de acordo com o que disse o Facincani. É uma reposição ideal para a saída do Gerson. Ressaltando essa questão da diferença de idade. O Gerson é bem mais jovem que o Renato Augusto, mas se o Renato estiver bem preparado fisicamente, e nas últimas temporadas ele sempre esteve bem preparado, jogando em alto nível no Beijing Guan, sempre mostrando um grande futebol, o Renato é sim uma reposição ideal para o Gerson. Vai encaixar perfeitamente na ideia de jogo que tem o Flamengo, na ideia de jogo que tem o Rogério Ceni, que vai perder o Gerson. Sobre o Thiago Mendes, aí já é um jogador de característica diferente. O Thiago Mendes é muito mais um primeiro homem de meio campo, um jogador mais de marcação. O Renato é muito mais um criador na faixa central. São jogadores de características diferentes. É um ótimo jogador o Thiago Mendes, inclusive nessas 2 últimas temporadas foi um dos destaques do Lyon. Seria também um bom reforço, mas pensando em
reposição ao Gerson, o Renato Augusto faz muito mais sentido. E notícia fresquinha que diz respeito ao Flamengo: o STJD concedeu liminar ao clube, ao rubro-negro, e teve então atendido o seu pedido para a retirada do nome do Pedro da lista dos jogadores que vão aos Jogos Olímpicos de